Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa quarta parte de nossa primeira aula de História da Religião. História da Religião. Na parte anterior, nós falamos aqui sobre religiosidade e raciocínio humano, ok? E agora nós vamos estar entrando aqui em outros pontos. O primeiro ponto nosso aqui, religiões mundiais. Bem, o que são religiões mundiais? São religiões que se dirigem ao mundo inteiro com a sua mensagem. Elas não estão restritas a um povo, a uma comunidade, não. São religiões que se dirigem ao mundo com a sua mensagem. Exemplo de religiões mundiais. Nós temos o budismo, o cristianismo, o islamismo, ok? Você que é cristão, o cristianismo é uma religião mundial. Por quê? A mensagem é direcionada ao mundo todo. Certo? O hinduísmo e o judaísmo são conhecidas como religiões nacionais. Ok? Embora estejam abertas a todos, dirigem-se em primeira linha aos membros de seu povo. Estamos aqui dando o exemplo do hinduísmo e do judaísmo. Ok? O budismo originou-se do hinduísmo. Não se entende o cristianismo e o islamismo sem a influência do judaísmo. Nós que já estudamos a heresiologia e também a história aí dos hebreus, nós sabemos que o judaísmo, ele nasce dentro, o cristianismo, ele nasce dentro do contexto judaico, ok? Jesus era judeu. Na heresiologia estudamos que Maomé, ele estudou, ele verificou tanto os escritos do judaísmo quanto do cristianismo. Então, por exemplo, livros sagrados do islamismo, muçulmanos, o Corão, aqui no Brasil nós chamamos de Alcorão, né? O Alcorão, ele tem várias passagens, até inteiras, do Antigo Testamento, e também ele fala sobre Jesus, entendeu? Então nós estamos aí somente conversando. Então essa aqui, irmãos, estão falando aqui compreendendo as religiões mundiais, né? Cristianismo, budismo, islamismo, né? E o hinduísmo e judaísmo, embora se dirigem, estão abertas também para o mundo, porém elas são direcionadas para os seus povos. Vamos lá. Outro ponto. Religiões naturalistas. A elas pertencem os povos mais antigos, cuja vida estava marcada fortemente pela natureza. Nós não estivemos aí analisando o animismo. Então aqui é a base dessas religiões naturalistas. Vamos tomar por base o livro, o título do livro é Para Além de Natureza e Cultura,
do antropólogo francês Philippe Descola. Como sugere o título, né? Para além da natureza e cultura, eu estou além. Eu estou depois da natureza e cultura. O livro discorre sobre as formas como os homens pensam, organizam o mundo à sua volta e se relacionam com o que não é humano. Como que os homens se relacionam com aquilo que não é humano. Plantas, animais e objetos. Na verdade, seriam apenas 4 sistemas ou cosmologia, né? A maneira de enxergar o cosmo ali, né? Basicamente aquilo que nós chamamos de também, embora cosmologia, mas vamos falar de cosmovisão. Mas vamos lá. Na verdade, seriam apenas 4 sistemas com um determinado número de relações e desdobramentos possíveis. Os 4 sistemas são o animismo, o totemismo, o naturalismo e o analogismo. Vamos analisar? Vamos verificar? Vamos lá. No animismo, presente entre os povos indígenas da Amazônia, os animais são vistos como parte da sociedade. A ideia de metamorfose está presente. Os humanos podem se transformar em animais e vice-versa. Os humanos estabelecem relações sociais e até mesmo de parentesco com os animais. Projetam nos não-humanos intenções e sentidos que permitem tratá-los como humanos. Isso aí vem do animismo. Há pessoas que praticam o animismo mesmo sem serem animistas, mas praticam por uma fé comum, uma fé do cotidiano, ok? Por um empirismo. Vamos lá. No totemismo, totemismo vem de totem, característico dos povos aborígenes australianos. Cada indivíduo está ligado a um totem. Se o meu totem é o lagarto, posso ter maior identidade física e espiritual com esse animal do que com o meu vizinho, que é da linhagem da coruja. Haveria, portanto, uma relação mitológica de complementaridade entre humanos e não humanos, além de uma semelhança tanto física como de interioridade entre o indivíduo e o seu totem, né? Então vamos lá. Então, além de uma semelhança tanto física como de interioridade entre o indivíduo e seu totem, ok? No totemismo, para completar, como a origem do indivíduo está ligada a objetos, plantas e animais característicos de um determinado lugar, sua identidade já não se distingue do território. Ou seja, de uma maneira de interpretação espiritual,
o corpo dessa pessoa, a alma dessa pessoa está ligada à sua terra, ao seu território, àquele ambiente. Entendeu? Isso aí é o totemismo. Nós estamos aqui analisando as religiões naturalistas, ok? Vamos lá. No naturalismo específico do Ocidente moderno, a relação entre humanos e não humanos passa a ser de sujeito e objeto, o que permite estudar a natureza como outro, um alguém, com as plantas e os animais destituídos de espírito. As plantas e os animais sem espírito. Para o naturalismo, haveria uma semelhança e uma universalidade físicas pela matéria que os homens estão ligados à natureza, e uma diferença de interioridade entre humanos e não humanos. Eu acho interessante isso. O naturalismo visa tirar uma mística das coisas e ter uma mística à parte, aonde a pessoa vai ter sim um contato com o natural, com plantas, com animais, entendeu? Porém, as questões do que é espiritual, do que é metafísico, do que é sobrenatural, tem uma interferência, porém não está dentro das coisas, está afora coordenando as coisas, ok? Poderíamos falar muito mais sobre o naturalismo, mas não temos tempo para tudo isso. Vamos lá? Por fim, no analogismo característico de sociedades como a Índia, com seu sistema de castas, ou a China, mas também do Ocidente antes da modernidade, haveria uma diversidade absoluta entre todos e todos, umas separações, de modo que as relações só podem se estabelecer por analogia, por meio de uma hierarquia ou de uma autoridade arbitrária. É o caso da Índia, né, China, das castas, em que a diferença da minha função e posição social não se discute e nem se mistura. Assim como na astrologia ou do I Ching, que encontram correspondências e relações de sentido entre as coisas mais díspares. Por exemplo, o movimento dos planetas e o estado de espírito dos indivíduos, né? A questão da astrologia, a questão do I Ching, né? Alguns chamam de I Ching, né? Dentro desse contexto aí. Então, a função e posição social não se discute, também nem se mistura, né? Na Índia existem castas. Tudo está baseado numa religiosidade. Porém, aquele que nasce aldeão é porque a divindade lhe pôs como aldeão e vai ser aldeão o resto da vida. Pode até se enriquecer, mas continua sendo da casta de aldeão, né? A casta baixa. Existem os nomes certos, mas eu não trouxe aqui agora
Depois a gente analisa aí em outra aula o hinduísmo, correto? E assim vai com relação a outras partes. Então estamos analisando aqui nesse momento as religiões naturalistas, ok? Vamos para outra rapidinho? Religião chinesa. A religião chinesa. O confucionismo e o taoísmo são consideradas religiões chinesas, mas ambas começaram como filosofias. Confúcio, do mesmo modo que seus sucessores, não deu importância aos deuses e se voltou para a ação. Por sua vez, os taoístas apropriaram-se das crenças populares chinesas e da estrutura do budismo. Vamos lá. Como consequência, surgiu uma corrente separada do taoísmo religioso, diferente do taoísmo filosófico, que se associava aos antigos pensadores chineses Lao Tse e Zhuangzi. Vamos lá. Então vamos falar sobre práticas para entender esse taoísmo, esse contexto. Vamos lá, práticas. O taoísmo religioso considera 3 categorias de espíritos: deuses, fantasmas e antepassados. Na veneração aos deuses, inclui-se orações e oferendas. Muitas dessas práticas originaram-se dos rituais do Tianxidao. O sacerdócio celebrava cerimônias de veneração às divindades locais e aos deuses mais importantes e populares, como exemplo Fushou-Lu e Zhao-Shen. As cerimônias mais importantes eram celebradas pelos sacerdotes. Já os rituais menores eram entregues a cantores locais. O exorcismo e o culto aos antepassados constituíam práticas frequentes na religião chinesa. Eu tenho um livro aqui do autor Augustus Nicodemos, deixa eu olhar para cima aqui. Isso, Augusto Nicodemos Lopes. O que você precisa saber sobre batalha espiritual. Isso aí. Esse livro da editora Cultura Cristã é de excelência, porque vai mostrar da onde surgiu várias interpretações espirituais utilizadas até hoje e com influência no cristianismo. Por exemplo, nesse contexto da religião chinesa, vimos ali o confucionismo, o taoísmo, aqui analisando aqui, fechando, eles tinham a prática de ver ou enxergar espíritos, ou malignos ou não, né, em tudo, em lugares, nas calçadas, nas ruas, entendeu?
tinha o costume também de fazer uma comunicação com esse espírito para tirar ele, para exorcizar. Não é esse exorcismo de tipo briga da igreja cristã, não, mas tinha ali um diálogo, coisa que não... Se você pegar a história da igreja, verificar a igreja primitiva, começa a igreja primitiva pela Bíblia. Você não tem muitas práticas que nós temos hoje que não tem base na Bíblia, não tem base na história da igreja. Pega a história da igreja, pega os ensinamentos, entendeu? Corriqueiros, analisa os ensinamentos dos pais da igreja, dos teólogos que vieram posteriormente. Tem muita coisa que é totalmente estranha, que acontece hoje nas igrejas evangélicas, que é totalmente estranha à base da igreja cristã. Tem muita coisa que acontece que vem de animismo, que vem do taoísmo como influência, entendeu? É igual, por exemplo, o uso do fogo para eliminar o mal. A base está no taoísmo e no animismo, entendeu? Você não vê o uso do fogo para eliminar o mal tendo por base a base bíblica. Porém, falando isso, porque nós estamos aqui em história da religião, eu respeito quem interpreta dessa maneira, ou quem interpreta porque aprendeu assim e tal, então faz dessa maneira, ok? É igual, por exemplo, vamos levantar uma questão, o pãozinho que sobra na ceia do Senhor. Vamos para opções. Sobrou porque sobrou. Então, opções. Não estranhe o que eu vou falar aqui, porque essas opções, isso aí vem desde os antigos. Opções. Jogar em água corrente. Queimar. Enterrar. Dar para as crianças comer. Ou chamar o pessoal que é menos e falar, ó, isso aqui sobrou, vamos comer. Então vamos para a água corrente. É um costume antigo. Você vê isso na Bíblia? Não tem na Bíblia. Isso veio de práticas religiosas. Água corrente, né? Água... Aí não tem um rio limpinho perto da tua casa, né? O pessoal vai diluir pão aonde? Na torneira? Para onde vai parar esse peixe? Para onde vai parar esse pão? No esgoto? A situação. Se tem um rio, eu jogo no rio, quem vai comer esse pão? O peixe. Se eu queimo, é porque o fogo, sabe como é que é? O fogo, ele desfaz tudo, né? O fogo, o efeito do fogo. Vai queimar pra quê? Jogar fora? Mas não foi separado? Criança é inocente, isso aqui é até aceitável, então as crianças. Ou os próprios membros da igreja. Sobrou aqui pão, sobrou cálice. Vamos estar finalizando aqui, tomando. Entendeu? Então, mas são opções. Eu respeito as decisões ministeriais, pastorais de cada igreja, a interpretação de cada líder religioso, pastor, pastora, assim vai. Eu respeito. Eu estou só expondo aqui como que existe uma variação de vertentes interpretativas em coisas pequenas. Ok? Então, finalizamos aqui falando aqui sobre a religião chinesa. Religião egípcia.
Religião egípcia. A religião do Antigo Egito dominava todos os aspectos sociais egípcios. Era politeísta. Cada região ou localidade possuía seus deuses. A unidade política egípcia organizou em um só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. O povo do Antigo Egito acreditava que o homem possuía duas almas, Ba e Ka. Duas almas, o Ba e o Ka. A segunda alma, o Ka, era o elo com o corpo, podendo entrar, oh meu Deus, em estágio de decomposição. Para evitar o sofrimento ou a destruição do Ka, era costume o embalsamento dos cadáveres. Depois de todo o processo de embalsamento, de mumificação, a múmia era colocada em um sarcófago, ao lado do qual eram depositados objetos pessoais do morto e estatuetas que o simbolizavam. Interessante isso. Eu quero puxar aqui rapidinho, só para a gente fechar aqui. É igual um costume que nós temos, antigo, um costume de fundação de igreja, lançar a pedra fundamental. Ali é posto bíblias, revistas de escola dominical, outros itens mais. Da onde surgiu isso? Com certeza, a influência disso aí veio do paganismo. É um negócio tipo assim, tem que estar enterrado aqui, entendeu? Uma coisa que simbolize a fé cristã, a religiosidade, né? Com essa Bíblia aqui debaixo, aqui, enterrada aqui, sei que for, nós teremos, será um ambiente sagrado, um ambiente santo, entendeu? Estão só conversando. Então, embalsamando o corpo ali, botando as coisas ali, o ambiente, a questão vai ser melhor para a alma, o Ba e o Ka. Tem muita coisa para ser contada e falada. Vamos parar por aqui, dar uma pausa aqui. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.